E Deus falando, né, irmãos, em nossos corações, e chega, né, na igreja, Deus continua falando de uma maneira tão especial. É muito gostoso, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor. E hoje pela manhã, nós fomos ali no casamento da Tabita, irmã da Rayane, e uma palavra que o pastor falou ali no casamento chamou-me a atenção. Quando ele estava falando referente ao casamento, falando justamente, né, sobre a questão do casamento ser a semelhança de Cristo com a igreja, e ele citou a seguinte frase: o amor é uma opção. Quando ele falou aquilo ali, irmãos, e ele citando referente a Jesus, né, o que Jesus representa para a igreja do Senhor, desde aquele momento eu não parei de pensar o quanto Jesus, irmãos, ele é maravilhoso, e ele nos amou com um amor incondicional. Quando ele disse aquela frase, amor é uma opção, eu fiquei pensando o quanto que o Senhor Jesus, ele nos ama, irmãos, porque ele morreu por mim e por você, ele morreu por nós. Na verdade, a palavra do Senhor, né, é o último versículo que eu vou citar, mas também já vou fazer menção dele. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal, quando eu estava ali na minha casa meditando, eu fiquei pensando, o que significa isso? É inexplicável. Quão grande o amor de Deus para nós, ou com cada um de nós. E nós, qual é o amor que nós estamos demonstrando para com o Senhor Jesus e a sua obra? É uma opção. É uma opção. E foi nisso que eu fiquei pensando quando ele estava ali falando sobre o casamento. A opção do amor, a opção do ser, a opção do estar, a opção do querer, a opção do fazer, a opção do dizer: Jesus, eu te amo, mas ser sincero do fundo do nosso coração. E enquanto os irmãos louvavam, irmãos, eu creio que cada um de nós podemos dizer a ele: Jesus, eu te amo. E saiu de nós um amor verdadeiro, lá do fundo do nosso coração, aleluia. Porque nós nos alegramos, e eu creio que todos nós nos alegramos na presença do Senhor. Eu quero falar nessa noite, quando nós falamos em ceia, eu abri aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, capítulo de número 11, a partir do 23, mas eu vou ler só o primeiro, só o 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui, irmãos, quando nós falamos referente ao pão, quando nós falamos referente ao cálice, que está no verso 25, nós vemos aqui que o Senhor, o apóstolo Paulo, ele está referindo ou dizendo aqui algo para nós. Ele está querendo transmitir a palavra aqui da seguinte maneira: este pão é o corpo de Jesus dilacerado, este suco de uva, este cálice, é o sangue do nosso Senhor Salvador, que foi vertido naquela cruz até a sua última gota. E isso foi por mim e por você. E referente a esta palavra, eu comecei a anotar algumas coisas ali agora à tarde, e eu comecei a pensar na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu coloquei aqui um tema: sua morte foi para que nós tivéssemos vida. A sua morte foi para que nós, eu e você, tivéssemos vida.
A palavra do Senhor em Hebreus 9, 14 ao 26, a palavra do Senhor aqui ela é bem clara. Ela fala que para que uma pessoa receba herança, é necessário que alguém morra. É necessário haver a morte para que aconteça o quê? A doação da herança. Para que a pessoa receba a herança, é necessário ocorrer a morte. Em Hebreus capítulo 9 ainda, discorrendo aqui, fala também que Moisés, quando o povo estava ali para sair para o deserto, a palavra do Senhor ela diz que Moisés, instruiu ao povo para que matasse um cordeiro e que aspergisse o sangue ali nos umbrais, para que quando viesse o anjo da morte, o povo, a nação de Israel, ela ficasse segura, ela fosse assegurada pelo sangue do cordeiro, pelo sangue daquele cordeiro que havia sido ali imolado. A palavra do Senhor ela é bem clara: tem que haver morte para haver a remissão, tem que haver morte para que haja o que? A herança, para que haja a aquisição da herança. E aqui houve a morte dos cordeiros, e aqui houve também a morte do cordeiro, chamado Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, verso 2, a palavra do Senhor ela nos diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Houve então o sacrifício, e este sacrifício foi por mim e por você. E a palavra diz aqui: andai em amor, como também Cristo vos amou, assim como também Jesus amou a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Também, irmãos, eu quero falar aqui sobre cinco situações, melhor dizendo. A primeira dela é que foi desonrosa a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi através de desonra. A nação de Israel não honrou o seu rei. A nação de Israel não honrou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que mesmo não havendo honra para ele, ele não recuou, ele seguiu até a morte, porque havia ali um propósito, havia ali uma profecia, e esta profecia, ela está registrada em Isaías 53, a partir do versículo 3 ao 7, onde a palavra do Senhor nos diz que era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Está vendo, irmãos, como a nação, ela virou as costas para o seu rei? A nação, ela virou as costas para o Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso, irmãos, já havia sido profetizado. Tudo isso já havia sido dito pelo profeta Isaías, que isso iria acontecer. E isso aconteceu. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, verso 2, a palavra diz: e olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Jesus foi afrontado, Jesus foi açoitado, Jesus, ele foi ali coroado com uma coroa de espinhos, porém, ele seguiu aquilo que estava proposto. Mas diz ainda o
o resto deste versículo assim: e assentou-se à destra do trono de Deus. Por que que ele assentou à destra do trono de Deus? Porque ele foi até o fim. Porque aqui diz autor e consumador. Então ele é o autor e ele é o consumador de todas as coisas. Ele é o autor e consumador da minha fé e também da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que os homens não o honrou, mas ele se honrou e também honrou aquilo que o Pai já havia dito através dos profetas, onde ele foi até o fim e ele seguiu para a cruz. Louvado seja Jesus Cristo para todo sempre. E o segundo tópico ao qual eu quero falar aqui rapidamente: Cristo sofreu amargamente em sua morte. Ele sofreu amargamente, mas valeu a pena. Valeu a pena porque hoje você está aqui. Valeu a pena porque hoje eu estou aqui. Valeu a pena porque hoje nós o louvamos, nós o exaltamos, nós o engrandecemos. No momento em que a nação o desonrou, nós o honramos hoje e nós falamos para ele: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Aleluia. Jesus, valeu a pena. O Senhor sofreu, o Senhor foi desonrado, mas hoje nós o honramos, nós damos glórias e louvores ao Senhor. Aleluia. Lucas 22, o verso 15 diz assim: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus já sabia do seu sofrimento, Jesus já sabia por tudo que ele estaria passando. Porém aqui no verso de de Lucas 22, verso 44, a palavra diz assim: e posto em angústia, chorava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como um grande gotas de sangue que corria até o chão. O Senhor Jesus, ele sabia. O Senhor Jesus, ele já sabia tudo o que ele iria passar. E diz aqui a palavra que enquanto ele orava, enquanto ele buscava a face do Pai, o seu suor, eles se tornaram em sangue. Ele sabia tudo o que ele iria passar. Foi por sofrimento, foi com sofrimento, mas foi por sofrimento pela minha vida e pela tua vida. Você pode dar glórias a ele, irmãos? Foi por mim e por você todo esse sacrifício e todo esse sofrimento. O terceiro tópico, ou terceiro ponto ao qual eu quero falar: a morte de Cristo, ela foi expiatória, todos nós sabemos. Por isso que nós estamos aqui, irmão Kaique. Ela foi expiatória, irmão João, por isso que nós estamos aqui. A palavra do Senhor em 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo o nosso pecado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Como é maravilhosa a palavra do Senhor, irmãos. E quando chega a Santa Ceia, a ceia do Senhor, é que nós vemos, irmãos, o quanto Jesus, ele é maravilhoso, irmãos, e o quanto vale a pena nós servirmos a esse Jesus maravilhoso. Ele morreu, ele levou os meus pecados na cruz do Calvário. É como a irmã, ela disse aqui, nós pedimos perdão ao Senhor todos os dias, porque erramos, porque pecamos, mas todos os dias, quando nós dobramos o nosso joelho ali na lateral da nossa cama, e falamos: Senhor Jesus, me perdoa, perdoa, Senhor, se eu magoei alguém no dia de hoje, perdoa-me, Senhor, se eu fiz algo de errado no dia de hoje.
O Senhor Jesus, Ele ouve a mim, Ele ouve a você. Ele perdoa os nossos erros, irmãos, porque Ele é perdoador. Ele levou sobre si, irmãos, o meu pecado e o seu pecado. O Senhor Jesus, Ele foi até o Gólgota. Ele não pensou em desistir. Ele foi até o fim. Porque um dia, aleluia, Ele sabia que eu estaria aqui. Ele sabia que você estaria aqui. Pastor Marquinhos, ele disse ontem na pregação aqui, que o Senhor Jesus, Ele conhece todas as coisas. Desde o momento em que nós fomos concebidos, o Senhor já sabia a trajetória da nossa vida, a nossa história, aleluia. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas Ele conhece a nossa trajetória desde o início, desde o princípio. E hoje ali no casamento também o pastor citou a mesma coisa. E ele disse ali para Tabita e para Ismael: o Senhor conhecia e sabia que vocês iriam se encontrar, aleluia. E naquele momento, irmãos, eu pude ver o quanto o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Ele conhece o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, irmãos, é como eu disse aqui ontem, ao findar o culto, nós devemos louvar a Jesus com toda a nossa intensidade, aleluia. Com intensidade, demonstrar todo o nosso amor a Jesus, porque Ele é o motivo, Ele é a causa, Ele é aquele que através da sua morte, Ele expiou o meu pecado, o seu pecado. Tudo isso foi lançado no mar do esquecimento, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Um quarto ponto, referente à morte de Jesus, que ela foi voluntariamente. O Senhor Jesus, Ele não foi forçado. Lembra lá de João, capítulo 18, a partir do verso 4 a 11, quando as pessoas que foram prender Jesus, o Senhor Jesus, Ele dá uma resposta: olha, sou eu sou Jesus a quem vocês estão procurando. E naquele momento, diz a palavra do Senhor que eles foram para prender Jesus. Diz que o soldado chamado Malco, ele teve até a orelha cortada instantaneamente ali por Pedro, porque Pedro não aceitava. Mas o Senhor Jesus, Ele disse para Pedro: acalmai, tem que ser feito isso. Isso já estava escrito. Isso é apenas o cumprimento daquilo que o Pai já falou através dos profetas, aleluia. Aqui nós vemos o Senhor Jesus, Ele mostrando para Pedro, e Ele mostrando para aquelas pessoas que ali estavam, dizendo: olha, eu tenho que fazer isso, porque eu sou o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento, aleluia. Eu sou aquele a quem os profetas falavam, então eu tenho que ir. O Senhor Jesus, Ele foi voluntariamente, Ele se entregou por mim e por você. Irmãos, e quando eu olho aqui a palavra do Senhor, eu vejo aqui que o Senhor Jesus, Ele caminhou, Ele foi ali até a morte, por mim e por você. E quando eu estava meditando nessa palavra ali, irmãos, eu estava ali orando, falando com Deus. E quando fala que o Senhor Jesus, Ele foi passo a passo, indo para o Gólgota, eu comecei ali a pensar, Ele olhando a mim, e Ele caminhando e dizendo: vai valer a pena, Carlinhos. Vai valer a pena, Carlinhos. Vai valer a pena, Marquinhos. Vai valer a pena. O Senhor Jesus caminhando e dizendo: vai valer a pena, Sueli.
É por você que eu estou indo. É por você, Gabriel, que eu estou caminhando e indo ao Gólgota. Ai, irmãos, eu comecei ali a pensar isso. E imaginar Jesus indo ali, seguindo ao Gólgota. Mas alegre, irmãos, mesmo em meio a tanto sofrimento. Porque ele sabia que ao terceiro dia, ele ressuscitaria, aleluia. E todos aqueles que professassem a fé nele, naquilo que foi ali acontecido, nas verdades da palavra do Senhor, teríamos direito, aleluia, de um dia encontrar com ele, e dizer: Jesus, obrigado, obrigado porque o Senhor foi até o fim, por mim, o Senhor caminhou espontaneamente até o fim, por mim, e vai ser maravilhoso, irmãos, quando nós ali chegarmos. E o último ponto aqui ao qual eu quero dizer, referente à morte de Jesus: a morte de Cristo, ela é suficiente e ela é permanente. Não precisamos, irmãos, fazer mais nada. Jesus já morreu por mim e por você. O que cada um de nós temos que fazer, ou o que cabe a cada um de nós fazermos, é pregar o Evangelho, é dizer o quanto Jesus, ele é maravilhoso, o quanto Jesus amou a mim e a você, o quanto o Senhor Jesus, ele amou a humanidade, onde ele se entregou por nós. Nós não precisamos fazer mais nada, porque ele já fez tudo por nós. E a sua morte, ela é suficiente. A sua morte, ela é para sempre. Então não precisa os homens se levantarem e querer fazer alguma coisa, não. Jesus já fez tudo por nós. Então, a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 1, verso 3, a palavra diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentado, sustentando todas essas coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade do Deus Todo-Poderoso. Ele está assentado nas alturas. Hebreus 9, 25 e 26, a palavra diz: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele foi o sacrifício por mim e por você. Ele é suficiente. Ele é permanente. Você pode dizer comigo, irmãos: Ele é suficiente. Diga assim, ó: Jesus é suficiente. Diga: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glórias a Deus por isso. E para concluir, irmãos, quando eu anotei aqui, quando me lembro da morte de Cristo, o que fico imaginando e me indagando, já foi louvado aqui.
quanto amor. Quanto amor. Amor sem medida. Amor sem igual. Amor verdadeiro. O amor ágape. Por mim e por você. Então, irmãos, que eu e você possamos sempre lembrar deste amor. Amor ágape. Amor sem igual. Amor sem medida. Amor refletido na palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, onde foi retratado em João, capítulo 3, verso 16, que eu disse no início, onde a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. O nascimento e a morte de Cristo foi para nós e é para nós vida. Amém? Este amor, o amor de Cristo. E eu até ali na minha casa, irmãos, quando eu estava escrevendo, quando eu fui colocar este versículo, o último versículo, eu me lembrei que em todas as pregações que eu fiz aqui, todas, se você ouvir as pregações, você vai ver, eu citei esse versículo, de João capítulo 3 e verso 16. Sabe por quê, irmãos? Não existe amor igual ao do nosso Deus. Não existe. Então, por não existir um amor igual a esse, eu vou sempre citar este verso, porque Deus me amou, e eu tenho que lembrar todos os dias, que foi Ele quem me amou primeiro, foi por Ele e é por Ele que eu estou aqui. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. E ao findar, Deus me deu uma frase para ser dito na igreja. O sacrifício de Jesus é a carta de Deus, assinada com o sangue de Cristo, e que me dá direito, e que te dá direito de entrar no céu. Você pode dar glórias a Deus por isso?